Sempre que o nome Tesla é mencionado, a maioria das pessoas imediatamente pensa em carros elétricos, Elon Musk e o futuro. Mas o que a Tesla fez desta vez não está relacionado a um novo carro ou atualização de bateria. Trata-se de uma mudança dentro da fábrica que pode transformar completamente toda a indústria automotiva. A Tesla aumentou o tamanho de sua máquina Gigapress. E é aí que a história se torna realmente interessante. Imagine uma máquina que pode moldar grandes partes de um carro em uma única etapa em apenas alguns minutos. Sem soldagem, sem centenas de peças, sem uma longa linha de montagem, apenas uma prensa e toda a estrutura está pronta. A Tesla afirma que esta nova Gigapress aprimorada não apenas aumentará a velocidade da fabricação de carros, mas também reduzirá custos, minimizará erros e tornará toda a fábrica mais inteligente do que nunca. Mas a questão é, por que a Tesla de repente precisaria de uma máquina tão enorme? Será que isso indica um futuro carro Tesla mais acessível? Ou a empresa está trabalhando em um plano que ninguém ainda antecipou? E, mais importante, se essa tecnologia se mostrar tão eficaz quanto a Tesla afirma, como as outras montadoras irão reagir? Neste texto, exploraremos o que é essa nova atualização da Gigapress da Tesla, como ela funciona e por que pode mudar completamente a forma como os carros são fabricados no futuro. E sim, é importante entender que a última seção indica claramente o próximo grande movimento da Tesla. Quando pensamos geralmente em uma fábrica de carros, vem à mente uma imagem muito complexa, longas linhas de montagem, centenas de robôs, milhares de pequenas peças, faíscas de solda, parafusos e supervisão humana em cada etapa. É assim que um carro normal é feito. O chassi de um carro é composto por centenas de diferentes peças metálicas que primeiro são cortadas por uma prensa, depois soldadas, alinhadas e, finalmente, montadas em uma estrutura. Todo esse processo consome tempo, é caro e propenso a erros. É aí que a abordagem da Tesla se diferencia das outras empresas. A Tesla fez a seguinte pergunta: e se uma grande parte do carro pudesse ser fabricada em um único passo? E se, em vez de centenas de peças, houvesse apenas uma peça grande? Essa questão levou à criação da Gigapress. A Gigapress é essencialmente uma enorme máquina de fundição sob alta pressão. Em termos simples, é uma máquina que injeta alumínio fundido em um grande molde sob imensa pressão, criando toda a estrutura do carro em apenas alguns segundos. Máquinas de fundição normais já existiam, mas eram usadas para peças menores, como componentes de motor ou pequenos suportes. A Tesla foi a primeira a considerar a ampliação dessa tecnologia a ponto de o chassi inteiro do carro ser fabricado de uma só vez. Por isso é chamada de Gigapress, porque tanto seu tamanho quanto seu poder estão em escala giga. Como a Tesla criou a Gigapress? Na verdade, a Tesla não construiu essa máquina sozinha. Eles colaboraram com uma empresa italiana chamada Hydra, que já fabricava grandes máquinas de fundição. No entanto, as exigências da Tesla eram tão únicas e ambiciosas que até a Hydra inicialmente duvidou se algo assim seria possível. A Tesla queria uma única máquina que pudesse produzir toda a parte dianteira ou traseira do carro, uma parte que antes exigia montagem de 70 a 100 componentes separados. Muitos engenheiros argumentaram que controlar uma peça de fundição tão grande seria difícil. O resfriamento seria problemático e a estrutura poderia desenvolver rachaduras. Mas a Tesla assumiu o risco, acreditando que, se tivesse sucesso, revolucionaria toda a indústria de fabricação. A Tesla usou a Gigapress pela primeira vez para a parte traseira do Model Y. Onde antes eram necessárias dezenas de máquinas e etapas, agora uma única máquina fazia o trabalho em apenas alguns minutos. Foi nesse momento que a indústria percebeu que a Tesla não estava apenas construindo carros, mas mudando fundamentalmente a forma como os carros são feitos. Enquanto as empresas tradicionais acreditavam em melhorias graduais, a Tesla decidiu interromper completamente todo o processo. O maior motivo para a Tesla adotar a Gigapress foi a simplicidade. Elon Musk repete constantemente: a melhor parte é não ter peças. Menos peças significam menos soldas, menos parafusos, menos fiação, menos intervenção humana e menos erros. Isso não apenas torna o carro mais barato de produzir, mas também resulta em qualidade mais consistente. Cada carro é praticamente idêntico porque a máquina trabalha com maior precisão do que os humanos. Foi também um grande risco.
Se a Gigapress falhasse, todo o fluxo da fábrica poderia parar. Se uma única peça fundida estivesse defeituosa, toda a peça seria inutilizável. Mas a Tesla assumiu esse risco porque seu objetivo não eram apenas os carros de hoje, mas milhões de carros no futuro. Eles queriam construir uma fábrica onde os carros saíssem da linha de montagem na mesma velocidade dos smartphones. Quando a Tesla instalou a Gigapress pela primeira vez, ela já era uma máquina enorme e impressionante, com força de aperto de aproximadamente 6.000 toneladas, deixando claro que não era uma máquina de fábrica comum. Inicialmente, ela era usada para a parte traseira do Model Y, substituindo 70 a 100 peças por uma única fundição. Mas à medida que a Tesla trabalhou com o sistema, ficou claro que se uma grande peça poderia ser feita de uma vez, por que não duas ou três? O tamanho da Gigapress antiga estava se tornando uma limitação. Ela podia produzir seções separadas como frente ou traseira, mas não era suficiente para a seção central ou estruturas maiores combinadas. A nova Gigapress atualizada é o resultado desse raciocínio. Significativamente maior e mais poderosa, com força de aperto estimada entre 8.000 e 9.000 toneladas, agora a Tesla pode fundir não apenas um canto, mas uma seção muito maior do carro de uma só vez. Isso significa que a frente, a traseira e, talvez no futuro, toda a seção inferior do carro podem ser fundidas juntas. Onde antes diferentes fundições precisavam ser unidas, agora essa necessidade está desaparecendo. O tamanho maior da máquina não afeta apenas as peças, impacta todo o fluxo da fábrica. Antes, a construção de um carro exigia uma longa linha de montagem, soldagem em uma estação, ajuste estrutural em outra e verificação em uma terceira. Com a nova Gigapress maior, todas essas etapas desaparecem. Uma máquina, uma fundição e direto para a próxima fase. Isso resulta em um layout de fábrica menor, menos máquinas e um fluxo de produção muito mais simples e rápido. Se você observar o funcionamento interno de uma fábrica de carros tradicional, entenderá como construir a carroceria é complexo. Começa com folhas finas de metal, grandes chapas de aço ou alumínio que passam por prensas onde são cortadas e dobradas em diferentes formas. São pequenas peças, às vezes suportes, às vezes travessas. Centenas dessas peças são feitas para o chassi inferior de um único carro e enviadas para diferentes estações para serem soldadas, verificadas e ajustadas. Cada junta representa um risco. Com centenas de peças unidas, cada solda é um ponto potencial de fraqueza. Com o tempo, vibrações, choques e acidentes causam falhas nessas junções. Além disso, há sempre variações nas soldas feitas por humanos. Um carro pode ser ligeiramente mais forte, outro mais fraco, significando falta de consistência. A Tesla questionou isso. E se não houvesse tantas peças e junções? Surge então a ideia de fundição em peça única. Nesse sistema, o alumínio é derretido em alta temperatura e despejado em um molde grande e preciso, determinando a forma completa de uma seção do carro. Em segundos, o metal fundido preenche o molde e é resfriado de forma controlada. Quando o molde se abre, surge uma estrutura completa e robusta do carro, sem junções, soldas ou dezenas de peças. A maior vantagem é a resistência. Toda a estrutura é uma peça única, eliminando praticamente pontos fracos. Em caso de acidente, a força se distribui uniformemente. Além disso, a consistência aumenta porque a máquina realiza a mesma tarefa todas as vezes com o mesmo molde, pressão e tempo. A fundição em peça única transforma completamente a linha de fabricação, reduzindo necessidade de múltiplas etapas, armazenamento, máquinas, espaço e mão de obra. A Tesla chama isso não apenas de melhoria, mas de revolução na manufatura. A adoção da Gigapress não visa apenas reduzir custos, mas simplificar o sistema. Ao eliminar centenas de peças, além de economizar dinheiro, reduz-se a chance de erros. Hoje, se os carros Tesla são fabricados mais rápido, com menos etapas e qualidade consistente, é graças à fundição em peça única, desafiando o método antigo de construção automotiva. Ao observar a Gigapress, muitos se impressionam com seu tamanho e velocidade, mas o real objetivo vai além disso. A grande máquina é uma estratégia planejada para economizar dinheiro e fortalecer o negócio a longo prazo. Cada pequena peça em uma fábrica tradicional exige máquina, armazenamento, transporte e equipe.
Quanto mais peças, mais despesas. Com a Gigapress, a Tesla eliminou esses custos na origem, produzindo uma peça grande em vez de 70 100 menores, dispensando moldes separados, cadeias de suprimentos e armazenamento, reduzindo diretamente o custo do carro. Os custos com mão de obra também caem, já que centenas de trabalhadores de uma fábrica tradicional realizam solda, verificação e acabamento. Com a Gigapress, a máquina funde, molda e mantém a consistência. O papel humano se limita a monitoramento e controle, reduzindo empregados, treinamento e custos operacionais. O espaço de fábrica, um custo oculto, também diminui. Linhas longas, múltiplas estações e robôs exigem muito terreno. A Gigapress concentra tudo em poucas máquinas, reduzindo espaço, manutenção e energia, permitindo construir novas plantas mais rápido e barato. A produção e escalabilidade aumentam porque o sistema se torna modular. A Gigapress é o coração da fábrica. Cada nova planta pode replicar a mesma filosofia, máquinas e fluxo, sem redesenhar a linha de montagem, permitindo alcançar a capacidade total rapidamente. No entanto, a Gigapress não é isenta de riscos. O maior é a falha na fundição. Uma estrutura grande com defeito se torna inutilizável, desperdiçando material, energia e tempo. Reparos também são difíceis. Se a peça fundida se danificar, pode ser necessário substituir a seção inteira, elevando custos. Além disso, a flexibilidade de design é limitada. Qualquer mudança exige substituir o molde inteiro, caro e demorado. A dependência da máquina é crítica. Qualquer falha paralisa a linha de produção. O controle de material também é delicado, exigindo temperatura, fluxo e qualidade do alumínio extremamente precisos. Apesar de todos os desafios, a Tesla não recuou. Eles acreditam nos benefícios de longo prazo. O risco inicial é alto, mas à medida que o sistema melhora, torna-se força. A Tesla reconhece que a Gigapress é um sistema em evolução, não perfeito, mas confiável e revolucionário.